Vamos iniciar as apresentações tão aguardadas pelos nossos participantes. Chamaremos agora o Dr. Emerson de Souza Eulálio, médico hematologista do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, HEMOCE, médico titular da Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital Antônio Prudente, que vai falar sobre LMA, diagnósticos versus tratamento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, como a Velúzia falou. São tantos anos já participando desse evento aqui que eu tinha perdido a conta. A Velúzia agora eu vi que é o quinto, né, Velúzia? Então eu só desejo uma longa vida ao grupo, ao GAPO, né, por tudo aquilo que ele tem feito, tem se dedicado à causa dos pacientes, diante de todas as dificuldades que nós sabemos que os pacientes, tanto do SUS como os pacientes de convênio também às vezes enfrentam, que é a questão do acesso à informação. Então, é através de um evento como esse que os pacientes podem tirar dúvidas, podem se informar sobre suas doenças, sobre opções de terapia e discutir e conversar, né, que a sua história é uma história que do outro lado aqui, né, apesar do distanciamento, mas do seu lado pode ter um paciente que também está vivendo uma situação parecida. Então, este ano a Velúzia me chamou para a gente falar sobre leucemia mieloide aguda e abordar aspectos do diagnóstico e tratamento. Eu não tenho conflito de interesses, nem interesse de nenhum conflito. Eu vou falar de algumas medicações aqui para vocês. Essas medicações, algumas são aprovadas no Brasil, outras ainda não, e de algumas estratégias de tratamento. Bom, como nós abordamos, vamos falar inicialmente um pouco sobre quais são os sintomas da leucemia mieloide aguda, a LMA. São sintomas que se confundem muitas vezes com outras doenças. Vamos falar sobre as estratégias de diagnóstico e abordar alguns aspectos do tratamento. A medula óssea é um órgão que nós temos distribuído em todo o nosso corpo. Ela está contida dentro dos nossos ossos. É muito comum uma dúvida dos pacientes, né? Principalmente quando nós falamos de transplante de medula óssea, alguns pacientes ou pessoas da família achar que vai fazer alguma coisa na medula, na coluna, né? Não, não é essa medula, não é a medula da coluna vertebral. É a medula óssea, é o sangue, a fábrica do sangue, que está contida dentro dos ossos. Então, nossos ossos longos, principalmente os ossos do esqueleto apendicular, os braços, as pernas, e os ossos chatos, né, o quadril, o osso do quadril, as costelas, elas contêm um líquido que popularmente as pessoas conhecem como tutano. Então, aquele tutano que está dentro do osso, quando a gente quebra um osso, é onde está a medula óssea. E a medula óssea é a fonte, ela é a fonte da produção de todas as células que compõem o sangue. Desde as células tronco, as células vermelhas, os eritrócitos, os glóbulos brancos, os leucócitos e as plaquetas. Então, como um órgão, essas células, elas estão distribuídas no nosso corpo inteiro. Por isso que doenças hematológicas, elas não podem ser tratadas com cirurgias. Alguns pacientes dizem, eu não posso fazer uma cirurgia para curar. Não, porque a sua doença ela é do sangue. E o seu sangue está no seu corpo inteiro. Essas células, elas se caracterizam por um potencial de replicação, de duplicação, de divisão que não para. Desde o dia que você é concebido, ainda intraútero, quando começa a formação do seu sistema hematológico, até os últimos dias da sua vida, a sua medula óssea trabalha sem parar. Ela trabalha sem parar e produz uma quantidade enorme de células durante todo esse tempo. Se você talvez contasse as estrelas que tem no céu, você talvez não tivesse chegado a um número.
E também, se você contar quantas células a sua medula produz ao longo da sua vida, vai dar algo muito parecido, ou seja, é um número bastante grande. E essa divisão celular, ela implica em mecanismos de controle, mecanismos de regulação, mecanismos que fazem com que essas células sejam produzidas sempre da melhor maneira, e sempre de maneira que se mantenha um padrão de qualidade. O grande problema, o grande controle desse mecanismo está dentro das células. Dentro das células nós temos um material nuclear, e nesse material nuclear nós temos o que nós conhecemos como cromossomos. Os cromossomos guardam toda a informação genética que nós herdamos dos nossos pais e que vamos transmitir para os nossos filhos. Esses cromossomos contêm genes, e esses genes são responsáveis por todas as nossas características, inclusive das nossas células sanguíneas. Cada uma das nossas células tem uma característica própria, e essas características são determinadas por esses genes. O problema é quando esses genes, esse mecanismo de controle, que nós podemos, por exemplo, identificar aqui os nossos pares de cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos, cada um desses cromossomos guarda uma grande quantidade de informações genéticas, certo? Bom, e essas informações genéticas, elas podem causar danos, elas podem sofrer danos. Em um determinado momento da nossa vida, por mecanismos muitas vezes ainda não determinados, esse material genético pode sofrer alterações. E essas alterações, no caso da leucemia, ela se caracteriza por uma troca de material genético. A grande maioria dos casos de leucemia mieloide aguda se desenvolve devido a uma troca de material genético entre esses cromossomos. No momento em que a célula está se dividindo, no momento em que a célula está se comissionando a gerar outras células que seriam filhas, esse material genético trocado passa. E nesse momento, aquela célula que recebe esse material genético, que foi decorrente de uma troca entre os cromossomos, entre os genes, ela vai levar ao surgimento de um clone de leucemia. E esse clone de leucemia tem características próprias. Ele não morre, ele não deixa de se dividir, e ele é imortal. Então, este clone de leucemia, que pode surgir em qualquer momento das nossas vidas, durante o nosso desenvolvimento, em qualquer idade, ele vai se acumulando no sangue. E à medida em que ele vai se acumulando no sangue, ele vai gerando outros clones iguais. E este clone vai tomando conta daquilo que deveria não existir, que é uma medula óssea que permanece saudável. Você vai tendo uma substituição da medula óssea saudável por uma medula óssea contendo um clone de doença, um clone de uma célula que não quer morrer. E ela vai minando as características normais da medula. E ela vai proliferando, e ela vai tomando de conta do que você poderia dizer que seria a sua saúde. Várias situações, vários agentes podem levar ao surgimento de um câncer. Na literatura, nós temos descrito o tabagismo, nós temos descrito produtos químicos como tolueno, benzeno, nós temos descrito as radiações. Mas na vida real a gente sabe que isso não é assim. Muitos dos pacientes que desenvolvem uma leucemia não têm nenhum histórico de exposição ambiental, não tem nenhum histórico de exposição a produtos químicos. É como eu costumo dizer, é uma loteria. A cada dia um número é sorteado. A cada dia uma pessoa vai desenvolver uma leucemia mieloide aguda. E essa leucemia, quando ela toma conta de toda a medula óssea, ela começa a aparecer no sangue. Depois de que ela toma toda a medula óssea, ela começa a passar para o sangue.
E aí, nesse momento, o paciente começa a desenvolver sintomas. Nesse momento, o sangue, que deveria conter apenas células normais, passa a apresentar também células doentes, que nós chamamos de blastos. Então, essas células, os blastos, eles se acumulam na medula óssea e se acumulam depois, consequentemente, também no sangue. E no nosso sangue, cada uma dessas células tem uma função. Os glóbulos brancos têm a função de defesa, de nos defender das infecções. Os glóbulos vermelhos têm uma função, que é transportar o oxigênio para os nossos tecidos. É aquilo que nos dá vitalidade. E as plaquetas têm a função de controlar sangramentos. Elas evitam que nós tenhamos sangramentos. Então, se em um determinado momento eu desenvolvo um clone de leucemia no meu corpo, e esse clone de leucemia passa a se acumular e a dificultar o trabalho da medula normal, eu vou desenvolver sintomas e sinais relacionados à perda dessas capacidades. Eu vou desenvolver uma síndrome infecciosa, porque eu não tenho mais imunidade. Eu vou desenvolver uma síndrome anêmica, porque eu não consigo mais transportar o oxigênio no meu corpo. E eu vou desenvolver uma síndrome hemorrágica, porque minhas plaquetas estão em número diminuído. Não necessariamente o paciente precisa ter os 3 sintomas ou as 3 manifestações. É errado pensar que, por exemplo, muito comum, os pacientes às vezes questionarem: a anemia vira leucemia? Não, a anemia não vira leucemia, mas a anemia pode ser um sintoma inicial de uma leucemia. E aí cabe ao médico que está avaliando aquele caso determinar se há outras características que sugiram que esse paciente pode ter, por exemplo, uma LMA. E quais são os sintomas e os sinais que o paciente pode apresentar, então? Ele, então, como nós falamos, é um comprometimento da medula óssea normal. E o paciente ele pode desenvolver uma febre sem explicação, sensação de fraqueza ou cansaço fácil, calafrios ou sensação de frio, tonturas incomuns, uma dor de cabeça, perda de peso, perda de apetite, surgimento de manchas roxas ou de sangramentos na pele e uma palidez. Todos esses sintomas são sintomas inespecíficos. O que isso quer dizer, doutor Emerson? Quer dizer que eles podem estar presentes numa série de outras doenças. E somente a avaliação clínica, os exames laboratoriais, o exame físico que o médico faz presencial, vai poder dizer se esses sintomas ou esse conjunto de sintomas podem ser relacionados a uma leucemia. Aqui nós representamos graficamente toda esta constelação de sintomas. Então nós podemos ver que são sintomas muito gerais. Ah, doutor, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou com uma leucemia? Não, mas essa leucemia pode estar associada com um aumento das células do sangue. Você precisa fazer uma avaliação clínica, principalmente se aquela cefaleia, aquela dor de cabeça nunca apareceu na sua vida. Ah, eu estou aparecendo manchas roxas. É uma leucemia? Não. Mas você deve, se você nunca teve mancha roxa, você deve procurar fazer um exame de sangue, uma avaliação clínica para saber se pode ter outras manifestações. Bom, e uma vez que você chega até o médico, ou chega até a assistência de saúde, você vai ter que passar por testes diagnósticos. E o principal teste diagnóstico, e o mais simples, aquele que é mais acessível, é um exame de sangue comum conhecido como hemograma completo. No hemograma completo, você já consegue identificar as alterações que a leucemia pode causar no sangue. Você pode identificar uma anemia, você pode identificar uma alteração no número dos leucócitos, dos glóbulos brancos. Você pode identificar as alterações na contagem das plaquetas. Então, um exame simples de hemograma pode revelar se o paciente está ou não está com uma leucemia naquele momento. Ah, o exame deu normal, quer dizer que eu estou ótimo, nunca vou ter uma leucemia? Não. Por quê? Porque todos os dias você está produzindo células. Você pode fazer um exame hoje e daqui a 2 meses
está com sintomas e seu exame está todo alterado. Então, a leucemia mieloide aguda não guarda essa correlação de tempo. Não há um exame preventivo, não há um exame profilático, não há um exame de vigilância. Por isso que nós, hematologistas, não fazemos hemograma todo dia, porque nós seríamos o primeiro a fazer. Uma vez que o exame de sangue mostra que você tem alterações nas células sanguíneas, o próximo passo é estudar a medula óssea. É fazer um exame dedicado da medula óssea, que está dentro dos ossos, através de uma punção com agulha, onde você vai tentar aspirar essa medula e estudar essas células. E o encontro das células da leucemia vai fazer o diagnóstico que o paciente tem ou não uma leucemia aguda. E aí vem a pior parte, que é a gente contar para o paciente que ele está com a doença, né? Essa é uma situação muito difícil e que, lamentavelmente, nem todos os médicos, muitos colegas, não têm esse preparo e, às vezes, criam uma ansiedade, uma angústia que, muitas vezes, é desnecessária. Nós sabemos que as leucemias, de uma maneira em geral, elas tendem a se desenvolver com a idade, ou seja, quanto maior a idade da pessoa, maior é o risco dela desenvolver uma leucemia, especialmente as leucemias mieloides. Nesse gráfico ele está um pouco ultrapassado, mas nós percebemos aqui que os 4 tipos principais de leucemias, as 2 agudas e as 2 crônicas, a leucemia mieloide aguda ela corresponde pela maioria dos casos em adultos. Nos Estados Unidos, esse dado é atual, é de 2020, as leucemias, de uma maneira em geral, é o 10º câncer mais frequente. E a leucemia mieloide aguda seria aí talvez o 20º ou 23º. Ela responde por 1,1% dos casos novos de câncer nos Estados Unidos. Nós não temos essa casuística no Brasil. Homens são mais afetados do que mulheres. Tá? Essa é uma característica da biologia da doença, nós não sabemos por quê. E, atualmente, quando nós falamos de cura de leucemia mieloide aguda, nós podemos dizer que com os novos tratamentos, com as novas estratégias, cerca de 1/3 dos pacientes vai ficar definitivamente curado dessa doença. Ou seja, nós ainda precisamos e devemos ainda melhorar mais o tratamento da doença para que a gente possa alcançar uma taxa maior de cura. E aí vem a parte difícil, né, que a gente vai aqui conversar, que é o contato hoje, né? Apesar do distanciamento social, mas hoje a gente está cada vez mais próximo, né? O doutor nunca esteve tão próximo quando você tem o WhatsApp dele. E aí nós vamos para a parte do tratamento. Como a leucemia mieloide aguda pode ser tratada? Nesse momento que eu faço o diagnóstico, eu tenho que considerar algumas características como a idade do paciente. Tratar uma leucemia mieloide aguda de uma criança não é igual a tratar a leucemia mieloide aguda de uma pessoa acima de 60 anos. É uma injustiça, mas para as leucemias, qualquer pessoa acima de 55, 60 anos, ela é considerada idosa. Porque são tratamentos muito intensos e esses tratamentos muitas vezes têm uma toxicidade muito elevada. E pacientes abaixo de 55, 60 anos, toleram melhor esses tratamentos. Eu tenho que considerar qual é o subtipo de leucemia mieloide aguda. Eu costumo dizer para os pacientes que uma doença nunca é igual à outra. Mesmo você tendo um mieloma, ou o paciente do lado tendo mieloma, são 2 mielomas diferentes. Na leucemia mieloide aguda também. Cada leucemia mieloide aguda é uma característica, tem uma característica. Alguns subtipos de leucemia mieloide aguda, como a promielocítica, têm uma alta taxa de cura, chegando aí em torno de 90% a 95%. Outros subtipos de leucemia mieloide aguda, como aquelas que decorrem de uma quimioterapia prévia, ou que têm um histórico de síndrome mielodisplásica prévia, são praticamente incuráveis com a quimioterapia. Eu tenho que considerar se esse paciente é candidato ou não a um transplante de medula. A questão da idade, ter a menos de 55 anos. Hoje em dia,
nós já consideramos transplantar pacientes um pouco mais idosos. Mas quanto mais jovem, maiores são as probabilidades desse paciente se beneficiar de um transplante. Eu tenho que considerar os resultados dos testes genéticos, se eles estiverem disponíveis, ou de testes moleculares, porque nós explicamos que a leucemia ela surge de uma alteração genética, e hoje em dia nós já temos drogas que são alvo, que buscam inibir essa alteração genética, mudando o curso da doença. E, obviamente, se esse paciente já teve ou não um tratamento de quimioterapia prévia, ou algum outro tratamento oncológico prévio. Qual é o objetivo do tratamento da leucemia mieloide aguda? É alcançar a remissão completa. O que é a remissão completa? É após o tratamento, após a quimioterapia, o paciente ele se encontrar com uma quantidade de células de leucemia menor do que 5% na medula óssea. Mas, doutor Emerson, 3% não é leucemia ainda? É, mas é menos do que 5%, e isso é considerado uma resposta completa. Porque nós temos células que se parecem com células de leucemia na medula, que são chamados os mieloblastos, ou blastos normais, são as células tronco. Por isso que a gente determina esses 5%. Não pode haver células de leucemia no sangue, ou seja, não pode haver blastos no sangue. E o exame de sangue, o hemograma, ele tem que estar normal ou praticamente normal. Essa remissão completa, muitas vezes, quando a gente pesquisa na medula do paciente após a quimioterapia, nós encontramos algumas células ainda com características não muito normais, que a gente chama de displasia. Isso não é leucemia, mas são células que não são normais ainda. Elas estariam num processo de rediferenciação. E quando o paciente não alcança esses objetivos, aí nós dizemos que esse paciente pode ter uma leucemia refratária ou recidivada. Uma leucemia refratária, ela chega a ser aí em torno de 30%, 40% dos casos, durante o curso do tratamento, ainda é muito alto. Outro objetivo do tratamento é alcançar a remissão genética ou citogenética. Como nós explicamos, o paciente que tem uma leucemia geralmente surgiu de uma alteração genética, uma troca entre cromossomos. Se você estuda o sangue do paciente, seja através de uma técnica de cariótipo ou através de uma técnica de FISH, de uma hibridização in situ por fluorescência, você não encontrar mais essas alterações genéticas é uma etapa mais profunda de resposta. Além da resposta na medula de menos de 5%, eu tenho que ter uma resposta citogenética, ou seja, eu tenho que ter o desaparecimento das alterações genéticas. E mais modernamente, eu tenho a chamada resposta da remissão molecular. É quando eu não pesquiso a alteração da troca entre os cromossomos, mas eu já pesquiso o produto dessa troca, o que resultou dessa troca, que é a fusão dos genes. E isso eu identifico através da técnica de RT-PCR. Bom, uma vez que você tem todas essas características definidas, que você definiu quais são os objetivos do tratamento, aí nós passamos para o próximo passo, que é o tratamento propriamente dito. Não fazem nem 100 anos que o tratamento das leucemias começou. O primeiro tratamento foi administrado por esse médico americano chamado Sidney Faber, em Boston. Ele foi o primeiro médico, um patologista, a tratar crianças. E ele desenvolveu uma droga chamada aminopterina, que é um análogo da purina. Essa droga foi a primeira droga usada, em 1948. Então, nós somos muito recentes. Tem pessoas que nasceram antes disso. Então, o tratamento da leucemia mieloide aguda ainda tem muito por evoluir. E até recentemente, nós tínhamos apenas as quimioterapias convencionais. Essas quimioterapias, elas fazem parte de um arsenal que nós usamos desde a década de 70. Ou seja, nós temos aí já 40, 50 anos, praticamente a minha idade, onde nós começamos a tratar efetivamente os pacientes com leucemia mieloide aguda.
E desde então, o tratamento ele consiste de etapas. Essas etapas, elas passam também por uma melhoria no suporte clínico. Melhorou bastante. Por que a mortalidade da leucemia mieloide aguda diminuiu? Foi porque o tratamento melhorou? Até então, não. O que melhorou? Melhorou o suporte. Melhorou o que a gente faz com os pacientes. Melhorou o conhecimento das complicações. O uso de antibióticos. O uso de fatores de crescimento. O uso de catéteres, né? Todo paciente que vai fazer um tratamento de leucemia mieloide aguda deve implantar um catéter, seja um catéter como esse aqui, um Permicat, ou um catéter tipo Portocat, por onde a quimioterapia vai ser administrada. Isso facilita o manuseio das drogas, facilita a administração do sangue, de hemocomponentes, facilita a administração de antibióticos. E esse paciente, então, ele é submetido à quimioterapia. Essa quimioterapia, como nós explicamos, ela é composta de uma série de medicamentos que são colocados, administrados em conjunto. E, como nós falamos, a abordagem também do suporte transfusional. Praticamente todos os pacientes que se tratam de leucemia mieloide aguda vão precisar de um suporte transfusional, de uma transfusão ou de sangue ou de plaquetas. É lamentável, às vezes, nós falamos muito na imprensa, nós vemos muito as campanhas de doação de sangue, e nós não pensamos que, além dos pacientes que sofrem acidentes, muitos pacientes com leucemias que estão em tratamento hoje precisam dessas transfusões. Então, é lamentável, às vezes, a gente ter que perder um paciente porque ele não conseguiu receber uma transfusão de plaquetas no momento em que ele estava com uma intensa neutropenia, uma intensa plaquetopenia devido à quimioterapia. Então, o tratamento da leucemia mieloide aguda, ela se divide em fases, em etapas. A primeira etapa é a chamada terapia de indução. A terapia de indução ela é composta de medicamentos, de quimioterápicos, classicamente a daunorubicina e a citarabina, e o objetivo dessa quimioterapia é eliminar o máximo possível de células que tenham na medula. Eu não vou conseguir eliminar 100% das células, mas eu tenho que eliminar 95% dessas células. Não pode ter mais do que 5% de células na medula. Então, esse é o objetivo da primeira fase. É uma internação geralmente mais complicada, porque o paciente chega com a doença, chega com infecção, você está perdendo o jogo e você tem que virar o jogo. Então, é um tratamento muitas vezes demorado, o paciente fica internado 4, 5, 6 semanas esperando os resultados. Uma vez que ele atinge a remissão completa, o próximo passo é a consolidação. São quimioterapias que nós fazemos, geralmente com uma única droga, a citarabina, e aí o objetivo dessa etapa é eliminar as células restantes da leucemia que ficaram no corpo. Essas células restantes, elas podem ficar mesmo após o término do tratamento. Daí a importância dos testes genéticos, dos testes moleculares, porque você vai poder determinar a chamada doença residual mínima. É o mínimo de células de leucemia que podem permanecer no corpo do paciente. Se você tiver um número acima de uma célula para cada 10.000, o risco da doença voltar é muito alto. E aí você talvez precise fazer um transplante de medula. E nos idosos? Como tratar o idoso? E idoso aqui, eu estou falando paciente muitas vezes acima de 55, 60 anos. Esses pacientes não conseguem suportar essa modalidade de tratamento, a quimioterapia de indução, a quimioterapia de consolidação. A maioria das vezes nós optamos por tratamentos menos intensos. Hoje em dia nós temos 2 drogas já consolidadas no mercado, a decitabina e a azacitidina, que são 2 drogas que conseguem
lentamente mudar a evolução da doença. Curam, muitas vezes não, mas controlam a doença e permitem que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Novas medicações estão chegando no mercado e essas medicações elas prometem uma revolução. E aqui eu cito o Venetoclax, que é uma droga que inibe uma molécula chamada BCL2, e essa molécula está diretamente envolvida no mecanismo de morte celular na leucemia mieloide crônica, aguda. A leucemia mieloide aguda, como eu falei, a célula não quer morrer. E essa droga, o Venetoclax, ela libera o mecanismo, ela deixa a célula morrer. Então, tem se tornado uma opção de tratamento nas leucemias dos pacientes mais idosos. Bom, e quando o paciente precisa de um transplante de medula? Como nós explicamos, os pacientes mais jovens, por ter menos comorbidade, por ter menos doenças associadas, por ter um quadro de saúde geral geralmente melhor, esses pacientes conseguiriam ser submetidos ao transplante. Já os pacientes idosos, por geralmente terem uma função cardíaca, uma função renal, outras doenças como diabetes descontrolado, problemas pulmonares, esses pacientes se tornam menos aptos ao transplante. Mas, hoje em dia, novas modalidades de transplante surgiram e se consolidaram. E passamos, assim, alguns pacientes selecionados, às vezes até 65 anos, conseguem ser submetidos a um transplante de medula. Mesmo o transplante de medula, algumas vezes não consegue eliminar todas as células de leucemia no corpo do paciente. E a leucemia pode recidivar mesmo assim. Bom, o transplante, brevemente falando, é um procedimento onde nós coletamos células do doador. É um medo que muita gente tem, né? Vai tirar a célula da minha medula, da minha coluna, né? Vou ficar paraplégico? Não. As células, como eu expliquei, elas estão no sangue. Então, hoje em dia, nós coletamos as células através de aparelhos, máquinas, que filtram o sangue e ali coletam apenas células que vão ser importantes para a regeneração da medula, as células tronco. O paciente recebe uma quimioterapia que vai eliminar, uma quimioterapia mais forte, que é o regime de condicionamento, que vai eliminar as células de leucemia residuais, e depois desse regime de condicionamento, essas células que foram coletadas do doador são infundidas através daquele catéter no paciente. Esse é um procedimento de transplante, né? Então, é muito mais simples, tecnicamente, do que muita gente pensa. Bom, quando nada disso funciona, quando o paciente fez a quimioterapia e a doença voltou, quando o paciente fez o transplante e a doença voltou, até então nós tínhamos poucas opções, nós tínhamos poucas maneiras de tratar esse paciente. Esses pacientes, infelizmente, acabavam sucumbindo da doença. Hoje, nós já podemos dizer que o futuro do tratamento da leucemia mieloide aguda chegou, está batendo à nossa porta. Nós temos hoje as chamadas drogas-alvo, que são aquelas dirigidas contra a lesão genética específica de cada leucemia. Nós temos várias lesões genéticas, mas as principais, aquelas que são talvez as mais importantes no mecanismo de permanência da doença no nosso corpo, depois dos tratamentos convencionais, essas lesões genéticas elas foram mapeadas. E hoje em dia nós já temos drogas como o midostaurin, o gilteritinib, o enazidenib e o ivosidenib, que são 4 drogas aprovadas nos Estados Unidos no último ano e que recentemente 2 delas já estão disponíveis no Brasil, o midostaurin e o gilteritinib, para o tratamento dos pacientes com LMA resistente ou refratária, ou aquela que recidivou. Esses pacientes estão indo muito melhor com esses medicamentos do que com a quimioterapia convencional. São medicamentos orais, são comprimidos que o paciente toma
em casa, não há mais necessidade da internação. Então, é um novo futuro, é um novo começo. Nós estamos reaprendendo a tratar a leucemia mieloide aguda. E esses resultados, tudo isso que eu expliquei para vocês, se traduz nessa curva ascendente. Essa é a curva de sobrevida dos pacientes com LMA. Nós podemos perceber aqui que do início do tratamento quimioterápico, como eu falei, na década de 70, onde talvez 5, 10% dos pacientes estivessem vivos e curados da leucemia de 5 anos, hoje em dia nós podemos considerar que nós triplicamos esse número. Em 40 a 50 anos, nós conseguimos triplicar o número de pacientes que conseguem vencer a leucemia mieloide aguda. O que será do nosso futuro com essas novas drogas, com a incorporação dessas novas drogas, com o uso precoce dessas novas drogas? Essa pergunta ainda está em aberto, mas eu espero que a gente consiga triplicar esse valor daqui a 30 anos. E aí nós vamos estar aqui no 35º encontro de pacientes, e se Deus quiser eu vou poder dizer para vocês desses resultados. Muito obrigado. Agora a gente pode abrir para perguntas. Quem quiser fazer suas perguntas, também através do nosso chat online, os participantes quiserem interagir, tanto nós podemos fazer perguntas, nós temos um microfone aqui disponível, aqui na frente, e também vocês podem fazer suas perguntas por escrito. Já temos uma pergunta, né? A aula, ninguém ficou com dúvida na aula? É verdade. Lembrando a vocês que estão nos assistindo online, que vocês podem, a qualquer momento, fazer suas perguntas através do nosso chat. E aqui, na organização, nós já temos uma equipe que vai ficar selecionando essas perguntas e sempre, ao final da conclusão do nosso convidado, a gente vai abrir para perguntas. Quer trazer para mim? Vai entregar ele, tá bom. Bom, a pergunta foi se a exposição a inseticidas tem alguma correlação com a probabilidade da pessoa desenvolver uma leucemia. Não há comprovação científica de que uma exposição a um inseticida, por exemplo, que são medicamentos que não são tóxicos para as células da medula, elas são tóxicos para outros órgãos, principalmente sistema nervoso, trato gastrointestinal, mas não há uma comprovação de que o inseticida comum cause leucemia. O que nós podemos dizer é que as doenças, os cânceres, eles decorrem de alterações sucessivas, consequentes. Então, se você já tem uma doença prévia, se você já tem uma alteração na medula, se você já fez um exame de sangue, você tem lá encontrado alguma anormalidade, esses pacientes que já desenvolveram, já tiveram ou têm alguma anormalidade no exame de sangue, no hemograma, eles não devem se expor a produtos químicos seguidamente.
Mas não que isso seja uma correlação. Não há uma correlação causal de que a exposição a inseticida vá levar a uma leucemia. De uma maneira em geral, o inseticida ele é tóxico. Ele pode causar uma toxicidade. Então, a exposição de quem já tem algum problema hematológico não é adequada, mas não que haja uma relação causal. Temos mais uma pergunta. Qual a melhor forma de identificação precoce? Existe alguma forma que a pessoa já pode identificar? Procurar o hematologista. Essa talvez seja a forma mais precoce. Na realidade, é procurar assistência médica. Não há um exame, como eu expliquei, preventivo. Mesmo que nós façamos um exame da medula hoje, eu faço lá um exame da minha medula, um mielograma, uma biópsia de medula, e dá normal, isso não significa que eu não possa, daqui a 6 meses, desenvolver uma leucemia mieloide aguda. Então, como eu expliquei, os sintomas da leucemia, eles podem ser confundidos com sintomas comuns. É o conjunto desses sintomas, junto com alterações no exame de hemograma e um exame físico, uma consulta adequada com o médico, que permite você identificar precocemente se o paciente está com uma leucemia aguda. Infelizmente, quando nós falamos de prevenção na leucemia, talvez seja diagnosticar 1, 2 semanas antes dela explodir no sangue. Eventualmente, você pode, numa consulta regular, ou com o aparecimento de algum sintoma, você procura uma emergência, você faz um hemograma, você está com uma redução inexplicada do número de leucócitos, aquilo pode já ser um sinal de leucemia. E aí você precisa realmente, a prevenção seria procurar um hematologista. Nós já temos aqui outras perguntas. As 2 drogas das 4 aprovadas nos Estados Unidos e que estão disponíveis no Brasil, já é de fácil acesso a pacientes do SUS e a planos privados? Infelizmente, não. A nossa regulação da saúde pública no Brasil, ela é muito lenta. Então, o Ministério da Saúde, de uma maneira em geral, isso não é esse governo ou o governo anterior, são todos os governos, todos são iguais, quando se diz respeito à saúde pública. Eles não tratam, não melhoram, a saúde pública sempre foi algo que foi ficado para trás. Mas o governo ele libera o tratamento de APAC, e a APAC tem um valor. Aquele valor é de livre e espontânea administração do hospital ou do serviço de saúde. A questão é que essas medicações são muito caras. Eu estou falando de valores de dezenas de milhares de reais. Então, uma droga de 40, 50 mil reais, dificilmente ela vai ser coberta pelo APAC do SUS, que geralmente é de 2 mil, 3 mil reais. Então, tem essa questão, você não tem acesso no SUS, porque a APAC não cobre aquele determinado tratamento, aquela linha de tratamento. Nos planos de saúde, a regulação é um pouco diferente. A droga ela é aprovada para uso, ela está disponível, ela tem a bula, ela pode ser vendida no comércio, mas existe o chamado rol de medicamentos. O rol de medicamentos é aquilo que as prestadoras de saúde elas têm a obrigação de cobrir. Então, a droga ela entra no mercado, mas ela ainda não está no rol de medicamentos. Então, enquanto ela não está no rol de medicamentos, que o plano tem a obrigação de cobrir, ele pode negar o uso da medicação. Então, muitas vezes nós temos as medicações, chegam as 2 medicações, cria-se uma euforia,
porque a gente gostaria de usar esses medicamentos nos nossos pacientes. E no SUS a gente não pode porque não tem dinheiro para comprar. E no privado a gente não pode porque não está liberado o uso obrigatório para que os planos de saúde, as operadoras cubram. Tudo passa por um processo de, muitas vezes, termina na judicialização, infelizmente. Tem uma outra pergunta. Como eu faço para me tornar um doador de célula-tronco? Bom, a maneira mais fácil de você se tornar um doador é procurar o hemocentro da cidade onde você mora. Aqui em Fortaleza nós temos o Hemoce, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. Lá, no horário de funcionamento do Hemocentro, geralmente existe um local, um ambulatório, onde você se cadastra, preenche os seus dados e é coletado uma amostra de sangue, como um exame de sangue corriqueiro, 5, 10 ml de sangue, e a partir dali você passa a ser uma pessoa cadastrada no REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Nacional. É importante que as pessoas que procurem os hemocentros para fazer o cadastro, para fazer essa coleta dessa amostra, né, que é um exame de sangue simples, elas mantenham os dados atualizados, porque muitas vezes a gente procura o doador e o doador mudou de telefone, mudou de endereço, e a gente já não sabe mais onde ele está. Então, além de ser importante se cadastrar no hemocentro, é também importante manter sempre atualizados os dados. A nossa última pergunta. Há risco para doadores? E, se existe, eles vão fazer também tratamento após a doação? Bom, nos Estados Unidos teve uma época, quando começou a questão da doação, teve uma pesquisa que mostrou que era mais fácil você sofrer um acidente atravessando uma rua do que você ter uma complicação doando medula. Então, de uma maneira em geral, a doação da medula, né, que a gente mostrou aqui, o slide, é uma doação de sangue. É uma doação que é feita através de uma coleta, muitas vezes de sangue. Então, é um procedimento de baixo risco. Como eu expliquei, a medula óssea ela se reproduz, ela se mantém de maneira indefinida. Então, diferente de um órgão sólido, que eu posso doar em vida um rim, porque eu tenho 2, ou um pedaço do meu fígado, porque eu tenho vários pedacinhos que eu posso viver com eles, os outros órgãos eu só posso doar se eu morrer. A medula não. A sua medula, ela se divide e se regenera a sua vida inteira. Você pode doar a medula todo mês, se você quisesse. Então, é um órgão que não vai fazer, digamos assim, falta se você fizer uma doação. A sua medula vai ter essa capacidade de se regenerar. As complicações da doação estão relacionadas ao processo. Alguns pacientes precisam colocar um catéter, e esse catéter, eventualmente, pode ter alguma complicação, mas para levar a algum caso grave, é raríssimo. Como eu falei, é mais fácil você morrer de um acidente de trânsito do que morrer de alguma complicação de doação. E, eventualmente, alguns pacientes precisam doar através de punção óssea. Então, essa punção óssea é feita com anestesia, no centro cirúrgico. É um procedimento que não é um procedimento que tem letalidade, é um procedimento relativamente simples e que o doador vai para casa no dia seguinte. Mas é importante salientar que o ato por trás da doação, ele transpõe qualquer dificuldade que você possa passar ou colocando o catéter ou fazendo a coleta no centro cirúrgico. Um doador de medula é alguém que salvou uma vida. Então, esse é um ato de amor ímpar. Obrigada, doutor Emerson Eulálio, pela apresentação enriquecedora a todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço.